Amém. Estamos retornando então para a nossa segunda aula no assunto caráter de Cristo em nós, a formação do caráter de Jesus em nós. Falamos então na aula passada do propósito de Deus, de moldar em nós o caráter de Cristo, nos fazendo entrar na forma. A palavra diz lá em Romanos 8, 29, portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, entrarmos na forma da imagem. Por que isso? Porque Deus deseja que eu e você expressemos a imagem de Jesus. O alvo de Deus é que as pessoas olhem para você e vejam Cristo Jesus. Identifiquem Cristo Jesus. E também dissemos que o propósito de Deus era moldar em nós estrutura para a obra de Deus, fibra para a obra de Deus. Muito bem, então todo o nosso crescimento espiritual é demonstrado pelo nosso caráter. Seu crescimento espiritual. Alô, você quer ter um medidor de crescimento espiritual? Um crescimemímetro espiritual? Você quer ter um aparelhinho para medir o seu crescimento espiritual? Esse é o seu caráter. Então veja bem, se com o passar do tempo acumulamos muito conhecimento, mas não demonstramos mudança de caráter, isso indicará que o conhecimento foi sem revelação, inútil para o seu avançar espiritual. Porque dentro do conceito de Deus, conhecimento é para mudança, conhecimento é com revelação para produzir fé, conhecimento é para produzir avanço. Se é um conhecimento que te dá um diploma desse tamanho, cheio de margarida dourada, que você pendura no seu escritório, bacharel em teologia, mestre em não sei o que, doutor em divindade, tá bom, mas e aí? Não é nada contra. Pelo contrário, eu tenho estudado, eu nunca parei, e não estou parado. Mas se o conhecimento que nós temos, e esse é um problema, nós fomos afetados pela mentalidade grega. A mentalidade hebraica tinha a ver com o discipulado, com andar junto, com experiência. Mas o mundo antigo foi, os romanos conquistaram os gregos, mas foram conquistados filosoficamente pelos gregos. Conquistaram militarmente os gregos, mas foram conquistados dentro do ponto de vista de filosofia, de ensino, de ideia. E aí, nós, cultura ocidental, nós achamos que porque conhecemos, temos a experiência e temos a prática. Isso é um engodo. Isso é mentalidade grega. Eu tenho lá o diploma, acho que eu sei. Sabe nada. O que vai definir se você sabe é se você tem a experiência, a prática, a realidade daqueles valores que você aprendeu. Quantos querem ter a realidade da expressão de Cristo nas nossas vidas, na sua vida e na minha? Eu também quero. Muito bem, avançando então, qual a diferença entre dom e caráter? Novamente, nós damos muito valor a dons. Nós damos muito valor ao que o homem vê. O homem vê o quê? A sua performance. O homem vê o poder que você tem. Nossa, mas o fulano de tal, o Ezequiel Pires, não é por nada não, mas 300 pessoas libertas lá do tabaco. Nunca vi isso antes na vida. Glória a Deus, é verdade. Amém pela vida do irmão e amém pelo poder de Deus. Amém por cura divina, amém. Tomara que cresça mais, queremos mais. Glória a Deus pelos dons. Mas o que nós queremos dizer aqui é que dom atrai a atenção do homem. Dom atrai a admiração das pessoas. Dom atrai o espetacular, o pasmar-se diante das demonstrações de sinais, de prodígios, de poder. Mas é interessante, os dons precisam estar equilibrados com outro prato da balança, que é o caráter. Engraçado, caráter atrai a Deus. O poder dos dons expressam a grandeza de Deus. Quando você vê alguém, nós tivemos uma experiência recente lá em São Paulo, um senhor, esposo de uma irmã muito fiel da nossa igreja, o homem não era crente, já um senhor de uns 78 anos mais ou menos, ele teve um derrame, não falava mais. E numa das campanhas evangelísticas que nós tivemos lá, o homem foi curado, falando na frente da igreja. E por conta disso ele aceitou Jesus. O que isso produz? Todo mundo, glória a Deus, maravilha. Então, dons, poder, expressam a grandeza de Deus.
Deus quer expressar a sua grandeza? Sim. Mas interessante, os dons fazem com que as pessoas temam a Deus. O é o onipotente, o Altíssimo, é o grande Senhor de toda a terra. Uau! Sabe, mas é engraçado, caráter expressa a imagem, a beleza, a bondade, a humildade de Jesus. E leva as pessoas não a temerem-no, mas a desejarem o Senhor. O caráter de Cristo expressa, faz as pessoas se achegarem ao Senhor. À medida que o caráter de Deus é expresso na sua vida, as pessoas vão ter um referencial da pessoa dele. Então veja bem, queremos a expressão da grandeza de Deus, do poder, dos dons, das maravilhas? Sim, precisamos disso. E numa certa medida nós temos. Mas sabe, nós negligenciamos o contraponto do poder, da imagem da grandeza de Deus. Qual que é o contraponto? Personalidade de Jesus. Chegai-vos a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês vão achar descanso para as vossas almas, porque eu não estou aqui para massacrar a cana quebrada, nem a torcida que fumega. Não estou aqui para te rejeitar, estou aqui para te amar, para te receber do jeito que você é. Sabe, as pessoas podem ficar pasmas diante de um milagre, diante dos dons. Mas as pessoas serão atraídas e não terão temor quando elas virem a imagem de Jesus na sua vida. Precisamos ter as duas coisas. E é interessante que, infelizmente, no nosso ambiente pentecostal carismático, enfatizamos muito dom e não enfatizamos nada de caráter. O que tem de irmã linguaruda, picareta, aquela das profetas das quebradas, que você leva 1 quilo de frango e 2 quilos de arroz para ela te dar uma profecia por encomenda. O que você tem de rolo de crente convertido pela metade, que dá nó em goteira, faz tricô em goteira, que fala que vai e não vai, diz que tem e não tem nada, mente mais do que não sei o quê. O que tem de gente mau caráter, espírito de crápula dentro das igrejas. Por quê? Até que converteu, mas não tem caráter nenhum. E aí, quando as pessoas olham, eu ser crente desse jeito, Deus que me livre. Então, ao invés de expressar Cristo e atrair Cristo, produz o quê? Uma vacina. Crente é isso? Povo brega, ignorante, tapado, esquisito. Olha, havia uma cidade aqui do interior, onde muitos anos atrás nós plantamos uma igreja. No açougue da cidade, o açougueiro colou um cartaz: não vendemos fiado, especialmente para pastores. Dá vontade de morrer. Sabe, me falaram isso, pessoas que moravam ali, se eu estivesse lá, eu ia lá, pagava a dívida desse pastor e pedia para o homem lá: pelo amor de Deus, o senhor pode me dar esse cartaz? Se acontecer de novo, eu volto aqui para pagar a dívida desse pastor, mas não faz isso não, porque isso não é a regra, isso é a exceção. Amém, irmãos? Amém. Então veja bem, qual que é o nosso problema muitas vezes? Nós não damos importância para caráter. Para que caráter? Põe diácono mau caráter mesmo. Põe a liderança das irmãs lá da União Feminina, lá irmã mau caráter mesmo, irmã linguaruda, arrogante, presunçosa, petulante, faladeira, rebelde, esquisita. Põe lá, põe pastor de qualquer jeito. O cara passou 4 anos no seminário, e depois de 4 anos no seminário, ele tem um diploma desse tamanho, pode ser pastor. Quer dizer, ele nunca expulsou um demônio, ele nunca aconselhou ninguém, ele nunca fluiu espiritualmente, mas porque ele cumpriu uma grade curricular, tirou nota boa e foi aprovado, ele virou pastor. É igual enfiar meia dúzia de ovos numa chocadeira elétrica e um mês depois tem uma ninhada de pintainhos ali. Sabe, você pega os iniciados lá, enfia no seminário Irmãos, novamente, eu fiz seminário, nós não estamos pregando contra seminário aqui. A questão é que, sem enfatizar o contraponto do caráter, não adianta formação intelectual, não adianta entendimento de verdades bíblicas, não adianta você pregar a verdade. Está pregando a verdade, mas a sua verdade depõe contra aquilo que sai da sua boca.
Esse é o nosso problema muitas vezes. Então veja bem, é preciso haver equilíbrio entre dons e caráter, expressão do poder e a expressão da imagem do Senhor. Fala para o seu vizinho, que haja equilíbrio na sua vida, expressando não apenas o poder, a grandeza de Deus, mas expressando também a imagem e a beleza do Senhor Jesus. Muito bem, qual a diferença então, para a gente avançar aqui na nossa matéria, entre personalidade, temperamento e caráter? Personalidade é aquilo que você é, aquilo que define você como persona, como pessoa. A palavra pessoa vem dessa fonte aí, dessa raiz, persona, personalidade. É o que se define. Isso não vai mudar. Você vai para a eternidade com o que você tem da sua personalidade, senão não teria sentido a salvação de Deus. Alguns crentes falam, nós não vamos lembrar de nada, porque Ele vai lá limpar dos nossos olhos toda lágrima. Mas se não vou lembrar de nada, não sou eu mais. Eu não sei o que eu escolhi, eu não sei o que eu defini na minha vida, eu não sei por que eu caio de paraquedas lá no céu, pum, não lembro de mais nada. O que eu estou fazendo aqui? Quem que é o Senhor? Nossa, aquilo é um anjo pegando fogo daquele jeito? Misericórdia. Eu não sou eu. Então você, com a sua personalidade, é a somatória de tudo que define o seu ser. Deus não troca a sua personalidade, não te despersonaliza, descaracterizando quem você é. Por outro lado, a sua personalidade se expressa através do seu temperamento. Muito engraçado ou mais comedido, mais tendente a ser uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais dura, né? Existe um livro aí muito difundido no passado, né? Há controvérsias, né, acerca da validade daquela divisão dos temperamentos do Tim LaHaye, temperamentos controlados pelo Espírito. Então ele divide os temperamentos em 4, né? O sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. E diz também que normalmente as pessoas são a composição de 2 ou até 3 desses temperamentos básicos. Então, o que é o temperamento? Temperamento é como a sua personalidade se expressa, né? E o alvo de Deus é que seu temperamento seja de fato controlado pelo Espírito Santo. Amém? Então, personalidade, temperamento e caráter. Desses 3, o caráter é moldável. Fala para o seu vizinho, graças a Deus que é moldável. Fala para o seu vizinho, tem esperança para você. Sabe, ao dar essa matéria, a gente devia distribuir uma tabuleta para pendurar aqui. Tenha paciência, em obras. Diga para o seu vizinho, não desista de mim, estou em obras. Desculpe a inconveniência. Outro dia o irmão estava comentando exatamente isso comigo, que ele mandava fazer uma camiseta. Desculpe o transtorno, estou em obras. É verdade. E pior que vai durar, pior não, melhor, vai durar a sua vida inteira. Aleluia. Então o temperamento é herdado, não é herdado, você já nasce com ele, e deve ser controlado pelo Espírito. Aponta para as suas disposições naturais, gostos, preferência. E o temperamento expressa então a nossa personalidade. Ok. Agora o caráter, à medida que ele é moldado por Deus, ele se torna apto a manifestar uma outra coisa, que nós vamos falar só de relance aqui, porque nessas 2 aulas eu estou pavimentando a base para a gente avançar para coisas mais suculentas. É a unção de Deus. A unção de Deus é derramada em cima da sua vida, em cima do seu caráter. E quando nós não temos o fluir da unção de Deus, também não adianta ter caráter. E aí nós temos então uma tensão permanente entre crentes tradicionais e pentecostais carismáticos. Pentecostais gostam de unção. Tradicionais gostam de caráter. Aí você vê às vezes alguns tradicionais cheios de caráter, mas não faz nada. Não ganha uma alma. Manso e suave, Jesus está dormindo. Acontece nada na igreja. 200 anos com o mesmo número de membros. Ninguém converte. Não tem um pecador, não tem um projeto de igreja
para ir lá no mundo desesperado lá fora. Mas todo mundo cheio de caráter, todo mundo paga o que deve, todo mundo pai de família. Glória a Deus por isso. Mas, o que adianta também eu ter unção e depois perder tudo que eu construí, porque as pessoas se escandalizam ao se aproximar e ver a realidade miserável do meu mau testemunho. E muitas vezes, infelizmente, essa é a realidade de ambientes pentecostais. Qual que é o equilíbrio? Errais não conhecendo as Escrituras, que tem a ver com caráter, com a verdade, com a palavra, com os princípios, com os valores de Deus, e nem o poder de Deus. As duas coisas devem caminhar juntas. Não podemos ter muita unção e nenhum caráter, e também de nada adianta muito caráter sem unção. Caráter sem unção não tem valor nenhum. E a unção sem caráter é inútil. Conhece pessoas, a igreja ganha alma, milagre, demônios sendo expulsos lá, gente sendo curada. Mas aí quando você conhece a vida do sujeito, você dá até medo. Lá em São Paulo a gente tem uns casos assim que é triste. Muito bem. Então nós dissemos que o caráter é para expressar a imagem do Senhor, a fim de sermos a sua expressão. E aí voltamos a fazer então algumas perguntas. Que tipo de obra nós desejamos fazer? Você quer uma obra que tem peso em Deus, que tem estrutura, ou uma obra superficial? Isso aí nós decidimos de acordo com a resposta que nós vamos dar. Ok? Muito bem. E aí, avançando para responder essas perguntas, de quem pode ser útil para o Senhor, dentro daquele segundo aspecto que nós mencionamos, lembra que nós dissemos que o primeiro propósito é expressar a imagem de Jesus, mas na outra via, Deus quer moldar em nós estrutura para que nós sejamos úteis para a obra do ministério. Ok? Nesse entendimento, então, quem pode ser útil para o Senhor? Primeiro, aqueles que amam o Senhor. Diga, aqueles que amam ao Senhor. E esse amor pelo Senhor acaba fazendo parte desse pacote. Amor pelo Senhor tem a ver com aquela paixão intensa por Jesus. Paulo diz: sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Então isso tem a ver com esse coração de amor pelo Senhor. Então eu vou ser útil a Deus se eu amo o Senhor. Se alguém não ama o Senhor, não deveria nem cogitar ser usado por Ele. Segunda coisa, quem pode ser útil para Deus? Aqueles que têm revelação do Senhor. Pergunta para a pessoa próxima: você tem revelação do Senhor? Qual o nível de revelação de Jesus você tem? Lembra da promessa que Ele faz? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O meu Pai o amará, e viremos, e faremos nele morada. Mas embaixo ele diz: eu me manifestarei a ele. Uau, o que é isso? Isso tem a ver com ter revelação do Senhor, enxergar o Senhor. Se não conhecemos ao Senhor no nosso espírito, não temos muita utilidade para o seu serviço. Terceiro aspecto, então, de podermos ser úteis para o Senhor, é alguém cujo ego foi tratado. E aqui está outra verdade, chave demais. Eu não sei se vocês têm percebido, à medida que nós estudamos o curso de maturidade no Espírito, algumas matérias ou alguns assuntos, alguns princípios são recorrentes. Eles vêm aqui também. Então, por exemplo, ao falarmos do princípio dos vencedores, o tratamento do ego, andar pela cruz, está presente. Sem andar pela cruz, não tem como edificar uma igreja de vencedores. Você não se tornará um vencedor. Por outro lado, quando nós estamos falando do andar no Espírito, um dos aspectos do andar no Espírito é andar em amor. O que é andar em amor? É andar na cruz. Amar é andar na cruz. Não tem jeito de você dizer que ama sem você desagradar a si mesmo muitas vezes. Está entendendo? Perdão tem a ver com tomar a cruz. Servir tem a ver com tomar a cruz. Isso é andar em amor. Eis que vos mostro um dom. É isso que a Bíblia fala em Coríntios 13. Eis que vos mostro um caminho. O que é isso? Estilo de vida. Então veja bem, aqui nós estamos falando que é útil para o Senhor aqueles cujo ego foi tratado. Sabe qual é o instrumento cirúrgico que o doutor divino,
o Senhor Deus usa para operar o seu ego? A cruz. A cruz é o que vai tratar com o seu ego. O que é ego? Ego é eu em grego. Ego é a sede da sua alma. Ego é a sua vida natural. Ego, em última análise, é o que a sua vontade escolhe. A sede do seu ser, o mordomo da casa, é a vontade da sua alma. Vou servir a Deus submetendo-se ao Espírito. Então eu vou ser um ser espiritual. Não vou submeter a Deus, eu vou seguir os prazeres mais baixos do corpo. Então o mordomo da casa está dando a chave para fazer uma bagunça dentro de casa. Ou reina o Espírito Santo, eu vou ter fruto, vida e paz, ou eu vou dar a chave para a carne, para o pecado e para o mundo. E a minha vida vai virar uma bagunça. Então veja bem, quem é qualificado segundo a Escritura para ser útil para o Senhor? Aquele cujo ego foi tratado por Deus. Todas essas coisas que nós estamos falando aqui, são aspectos que têm a ver com o seu caráter. Então, foi tratado o ego em quê? Sabe, amados, a independência de Deus, o nosso orgulho, a nossa carne, precisam ser expostos à ação da cruz. Então eu pergunto para você, em que nível você está disposto mesmo a permitir que Deus trate com o seu ego? Deixa eu te falar aqui algo importantíssimo. Pessoas que não tiveram experiência do quebrantamento, leia-se, tratamento do ego é igual a quebrantamento. São pessoas muito difíceis de liderar. Uma igreja onde não tem o ensino da cruz e a consequência da formação do caráter de Cristo, é uma igreja tumultuada, difícil. Vez por outra está explodindo um problemaço grave. O povo não agrega, não dá liga. A liderança não tem unidade. Você não vê aquele perfil manso, doce, ensinável, amoroso, disposto a servir do povo. Você vê um povo briguento, exigente, crítico, sarcástico, irônico, mordaz. Nós somos de uma época que a nossa mocidade, o primeiro retiro que nós fizemos, quando a gente era de uma estrutura congregacional, então tudo era na base de eleição, né? Então, para liderar a mocidade, então formou-se uma chapa, né? Nós fomos eleitos e assumimos uma liderança. Quando a gente foi fazer então o primeiro retiro com os jovens, nós fomos para uma chácara lá, no meio do mato, um lugar assim, né, muito agreste, né? Como é que chama? Rústico. Mas as moças da igreja foram tudo de sapato de salto, com a unha arrumadinha, né, todas com seu, como é que chama, o secador de cabelo, né, e tudo arrumadinha, tudo com o cabelo tudo assim. E aí terminava a reunião, a gente precisava de limpar o lugar, né, e o grupo era relativamente pequeno, então a gente precisava de contar com os próprios irmãos para, né, eu lembro que nós estávamos lavando ali a área, eu era líder dos jovens lá, estava lá lavando a área e tal, normal, pegando no pesado, normal. E aí eu pedi para uma irmã, querida, você podia pegar aquele rodo ali e rapar aqui para mim? Ela, eu? Sabe por quê? Não estou aqui para servir. Eu não estou aqui para me deixar envolver num propósito maior do que agradar a mim própria. Então deixa eu te falar, se você não leva os seus discípulos, o seu povo, e se você pessoalmente não foi pessoalmente levado por Deus a essa experiência de ser tratado pela cruz no seu ego, nós não somos igreja, nós somos outra coisa. Nós somos um ambiente extremamente difícil de conviver junto. Quando você pega esses temperamentos lá do mundo todos e joga tudo dentro da igreja, quando você pega essa gente com um passado complicado que todo mundo tinha, quando você chega e traz aqui tanto de gente com expectativas para você corresponder, fecha em 4 paredes, põe um púlpito aqui e vamos viver junto, meu irmão, vai começar a Terceira Guerra Mundial. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós falamos de caráter, nós estamos falando de ter o ego tratado pela cruz.
Isso qualifica você e a mim para trabalharmos e sermos úteis para o Senhor. Então nós estamos vendo algumas facetas desse segundo aspecto que nós mencionamos, de sermos qualificados para a obra. Quarta coisa, aqueles que possuem a unção do Espírito Santo. Isso acaba por caracterizar, olha a palavra, caracterizar você, se você anda ou não debaixo da unção. Sem unção não há poder para fazer a obra de Deus. Finalmente, aquele que possui um caráter moldado por Deus. Se tivermos os primeiros 4 pontos aqui, teremos utilidade para Deus, mas a extensão do que seremos, de como seremos usados por Ele, depende do nosso caráter. Enquanto as nossas palavras representam a nossa pessoa, o nosso caráter é a sua pessoa. Então, deixa eu dizer uma coisa, nós gostamos de falar, você e eu gostamos de falar. Pastor, então, não pode ver um microfone. Eu lembro que 2 anos atrás, no culto de passagem de ano, eu dei o microfone para um pastor para levantar a oferta. Ele gastou 40 minutos. Acabou com o culto, porque nós tínhamos começado a reunião às 10 horas da noite. Eu achei que dava tempo, vamos ter um louvor, né? Vamos ter ali um tempo profético, orando e tudo, né? Levanta uma oferta e ali a gente já ora na passagem de ano e faz o resto no ano que vem. Mas o irmão gastou 40 minutos para levantar uma oferta. O pastor adora falar. Líder, né? Se você é líder na casa de Deus, você é treinado para falar. Não está errado falar, não. O ministério da palavra é esse mesmo. Os apóstolos disseram, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Mas sabe, palavra é uma coisa. O seu caráter expressando e confirmando o que você proclama é outra coisa. E aqui nós temos algo importante. O seu caráter é a sua pessoa. Há um livro, eu não lembro do autor, ele diz o seguinte: caráter é aquilo que você é, sozinho no escuro, sem ninguém ver. Ali você está relaxado, à vontade. Esse é você. Sem o rigor da pressão de se comportar de acordo com as normas. Ali você expressa as suas próprias normas. Então, caráter é a sua pessoa, né? Aí você vai para a palavra caráter. O que é caráter? É aquilo que te caracteriza. Caricatura é aquilo que te leva a ser figuradamente representado de maneira gráfica. Sabe, caracterizar alguém é reproduzir aquilo que são os seus traços. Qual é o seu caráter? É sério isso, não é? Glória a Jesus.